Olá, galera. Tô chegando aí pra gente conversar um pouquinho acerca deste cenário que vem se delineando aí, né? Vamos lá falar um pouco acerca, principalmente, do que vem ocorrendo. Muitos alunos perguntando como é que isso será importante no tocante às provas, tá? Então vamos aguardar aí, o pessoal tá chegando, vamos lá. Eu gostaria que vocês falassem primeiro aí, estão conseguindo me ouvir, beleza? E aí, tudo certinho? Me contem aí, esses dias tá sendo dias de bastante, vamos dizer assim, bastante dúvidas sobre o que é que vai ocorrer no país, tá? Eu acho que é importante, primeiramente, nós falarmos o seguinte: o que é que ocorre no tocante, primeiro, a situação que envolve a questão do julgamento, do foro de julgamento, tá? É importantíssimo frisar a competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no artigo 102, inciso 1, em sua alínea C. Escolhi falar disso por quê? Porque estamos falando de um privilégio de foro por prerrogativa de função. Me refiro à nomeação e consequente posse do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, efetuada aí na data de ontem, e nesta, o porquê que existe aí a questão do privilégio. Se pegarmos o artigo 102, inciso 1, na sua linha C, nós temos que compete principalmente ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente. Se você vai lá para a linha C, nós temos que nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, o julgamento dos ministros de Estado. Então, por determinação constitucional, a parte envolvendo infrações penais comuns será julgado, no caso de ministros de Estado, no caso o Lula, ele passou aí a estar como ministro da Casa Civil, tirando aí o processo envolvendo liminares. Então ele passa as investigações sobre processos criminais contra ele a ser desenvolvida ou delineada no Supremo Tribunal Federal. Vocês ouvindo aí na mídia, é o que vem se chamando de Suprema Corte, tá? Por que Suprema Corte? É a ideia de que são os guardiões da Constituição, tá? Da pergunta aí se apenas o STF poderá julgar. Exatamente, tá? Participem, mandem aí as dúvidas de vocês, tá? Para que a gente possa estar fazendo de uma forma interativa esse diálogo aqui, tá? Enquanto vocês postam aí as dúvidas de vocês, é importante frisar que muitas provas poderão estar cobrando este cenário. Uma pergunta também que se faz é se realmente havia a competência da Justiça Federal e essa competência foi deslocada para o Supremo. Então observe que é isso exatamente que nós estamos falando. Com a nomeação para ministro de Estado, existe o deslocamento de competência para fins de investigação criminal da Justiça Federal, através do juiz Sérgio Moro, para efetivamente o Supremo Tribunal Federal, por determinação da Constituição. Eu sempre costumo dizer, no entanto, o seguinte: ainda que se pense que existe um privilégio no tocante a essa mudança, eu saliento que o julgamento ele será feito no Supremo Tribunal Federal normalmente, tá? É importante aqui, no entanto, frisar uma jurisprudência firmada pelo próprio tribunal. O juiz Sérgio Moro irá passar todas as provas para o Supremo, certo? Sim. Diga aí, se identifica aí com o seu nome. Estou vendo apenas Carrapacho Cardoso. Diga aí seu nome. Veja só, exatamente, as provas obtidas licitamente serão, lógico, objeto de aproveitamento por parte do Supremo Tribunal Federal, se foram licitamente efetuadas. No caso, as interceptações feitas com a própria autorização de justiça, Tomás, isso aí, Tomás, dentro da legalidade, serão aproveitadas sim, tá? Como
como eu dizia, existe uma jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, firmada lá no ano de 2010, onde se diz o seguinte: se ficar comprovado que a nomeação para ministro de Estado foi utilizada como uma forma inadequada, como subterfúgio para um deslocamento de competência, que esse ato será um ato de natureza nula, tá? Ou seja, você não terá o benefício relacionado a um privilégio de foro por prerrogativa de função, tá? Então isso é importante ser frisado. Como eu dizia, enquanto vocês tiram as dúvidas de vocês, eu gostaria aqui de dizer alguns artigos que são extremamente importantes, que vocês comecem a ter, vamos dizer assim, deem uma ênfase um pouquinho maior por causa desse cenário político que se desenvolve. Eu saliento que, atrelado à parte de investigação do ex-presidente da República, que corre ou já começa a tramitar através de decisão do Supremo Tribunal Federal acerca do rito. O que é o rito? Do caminho a ser seguido, as discussões acerca do processo de impeachment. Saliento que impeachment vem da ideia de um processo de impedimento. Só que na Constituição não vai aparecer esse termo, temos que tomar cuidado. Aparece a ideia do chamado crime de responsabilidade, praticado pelo presidente da República, ou no cenário atual pela presidente, se é que existiu ou não. O artigo 86 ele ganha destaque enorme neste processo. O artigo 86 da Constituição é justamente o artigo que trata acerca da temática, tá? Se vocês observarem, lá ele desenvolve como será o procedimento atrelado a este processo de impeachment. Chama a atenção que o Supremo ele interpretou a Constituição em relação a estes aspectos. Para ser ministro, precisa ter um ensino superior na nomeação? A resposta do Tomás é não. E ele só foi nomeado por uma causa maior. Vamos lá, se ficar comprovado, como eu disse aí, que a nomeação se deu com um objetivo secundário, nós temos um desvio de finalidade. Aí nós teríamos uma nulidade da nomeação. Mas se não for comprovado, se manter, a pergunta é: houve o atendimento dos requisitos? Para ser ministro de Estado, os requisitos estão no artigo 87 da Constituição. Precisa ter mais de 21 anos, é exatamente o caso, precisa estar no gozo dos direitos políticos e precisa ser brasileiro. Inclusive não precisa ser nem brasileiro nato, pode ser nato ou naturalizado, com a exceção do ministro da Defesa. Esse é o único que obrigatoriamente precisa ser brasileiro nato. Os demais podem ser brasileiros natos ou naturalizados. Mais uma pergunta aí, professor: o TRF derrubou as liminares que suspendem a posse de Lula. Por qual motivo? Veja só, a ideia é baseada justamente no desvio de finalidade. Primeiro, em relação à liminar. A liminar entende que houve um desvio de finalidade no tocante à nomeação. O TRF, ele traz esse elemento, ou entende que não há uma prova cabal ou contundente que, de fato, a nomeação tem um objetivo secundário, que seria, efetivamente, o deslocamento de competência. Poderia postar de novo aí a dúvida, acabei não vendo, estava atento. Posta de novo aí, por favor, a dúvida sobre o STF, acabei não conseguindo ler. Tá? Então, voltando à questão do TRF, como eu dizia, em verdade, porque não houve uma prova contundente acerca do desvio de finalidade da determinação de nomeação como ministro de Estado, com o objetivo de se obter um privilégio por prerrogativa de função, retirando aí das mãos do juiz Sérgio Moro, vamos dizer assim. Tá? Pode ter aí novamente a ideia, foi alguma pergunta sobre o Supremo Tribunal Federal. Tá? Vamos aguardar aí que o colega possa repetir. Quem analisa para comprovar deslocamento de competência, quem decide e em quanto tempo? Veja só, neste caso, a ideia é que, se a competência é uma competência especificamente do Supremo Tribunal Federal, teria que ser o próprio Supremo a decidir. A grande questão é porque houve o ingresso de uma liminar
com o objetivo de evitar a nomeação. Neste caso, a competência é da Justiça Federal, né? Só que o juiz federal determinou em sede liminar, ou seja, uma decisão ainda não definitiva, para que se analise posteriormente com mais calma a questão da nomeação. No entanto, o TRF entendeu que não existia motivo suficiente à manutenção dessa decisão sumária, que é a liminar. Liminar, a ideia de in limine, é uma decisão que ainda comporta uma análise mais profunda. Então, o TRF ele está acima do juiz federal, neste caso, por isso que houve a cassação da liminar, né? Em verdade, houve a primeira liminar cassada em relação ao juiz Cata Preta, mas houve uma manutenção porque teve uma decisão também, isso aí, Naide, houve uma manutenção da decisão porque houve também a questão lá da Justiça do Rio de Janeiro. Essa decisão da Justiça Federal é que se deu a liminar foi em ação civil pública e com o deslocamento da competência... Tá, ok. Com deslocamento, vamos lá, são duas coisas aí importantes. O deslocamento da competência faz com que exista o aproveitamento, vamos dizer assim, dos atos que foram realizados aí licitamente, como já foi perguntado anteriormente por Tomás. As provas utilizadas, se elas foram obtidas por meios lícitos, e de fato, até que se prove o contrário, sim, salvo algum tipo de desvio de finalidade que eventualmente tenha ocorrido, as provas são utilizadas sim no processo lá em cima no Supremo Tribunal Federal. Excelentes explicações, obrigado. Só Angolano ouviu. Em Angola, o nosso país vai precisar de um tribunal autônomo. Ah, que legal! Sou angolano, que muito legal, muito legal. A questão ainda do argumento da questão da liminar é que existe ofensa ao princípio do juiz natural. O que seria isso? Antes da ocorrência de qualquer fato, existe a determinação do juízo competente, onde se diz o seguinte, que não haverá juízo ou tribunal de exceção, assim como ninguém será processado e nem sentenciado, senão pela autoridade competente. Então o entendimento é que existe uma autoridade competente e essa nomeação ela teria um desvio de finalidade de modificação dessa competência natural, que seria do juiz federal, Sérgio Moro, por conta vamos dizer assim, da conexão aí com a Operação Lava Jato, em suas fases posteriores. Decorado o texto da Constituição, hein? Exatamente. Porque a demora na prisão de Eduardo Cunha. Porque assim, eu sempre digo que existem aí diversas autoridades. E como autoridades, a gente precisa saber um pouco diferenciar um processo em que nós queremos, num país, que seja resolvida uma questão e a questão da legalidade acerca disso, tá? Esse ponto eu queria conversar um pouquinho mais com vocês. É importante que seja frisado o seguinte: observem que a defesa ela se pauta bastante na seguinte ideia: houve uma violação. Só um minuto, galera. Será que a gente vai ter... Tu esquece de responder se a liminar foi ação civil pública. Não, foi ação popular, tá? Eu não sei se houve uma ação, porque foram duas decisões. Uma foi em ação popular, um incêndio de ação popular, em relação a liminar, porque houve uma em Brasília e outra no Rio de Janeiro, tá? Em relação a liminar. No caso lá dessa liminar, repito, a ideia foi a ofensa ao princípio do juiz natural, a base da ação popular, tá? Voltando lá ao que estava sendo dito, nós temos que, beleza, tranquilo aí, nós precisamos estar atentos ao seguinte: o que a defesa vem alegando? Observe que no processo, especificamente, é o que nós estávamos falando, no processo envolvendo a divulgação da interceptação telefônica, muito vem se dizendo que houve violação acerca do direito do juiz Sérgio Moro, que não tinha necessidade de se efetuar, vamos dizer assim, a publicidade daquele ato. Claro que qualquer tipo de interceptação feita após o término da competência, como está se alegando, aí não existe, não há de se falar em legalidade. O fato de ser Moro, do fundador, se não me engano, pode configurar empresa e Dilma, qualquer país que grampeia presidente é preso. Temos que tomar cuidado, porque em verdade ainda não há essa comprovação de um grampo da presidente, tá? Se houvesse o grampo da presidente, alguém me perguntou lá se o STF poderia utilizar das provas, aí não, porque a competência para o julgamento do presidente da República em crime
comum efetivamente também é do Supremo Tribunal Federal. Aí haveria violação de competência com graves implicações aí para o juiz. Temos que tomar cuidado com isso. Em verdade, o grampo a gente precisa analisar, o grampo eu coloquialmente, né? Enfim, o processo de interceptação, em qual telefone estava. A ideia é que por enquanto estava de fato no ex-presidente da República, mas isso precisa ser apurado com cuidado para que a gente, com o objetivo de se realizar uma pretensa justiça, você violar direitos fundamentais. Isso jamais, eu costumo dizer isso. Tá? Com essa linha nessa gama de buscar a resolução de um problema, você não pode infringir direitos fundamentais. Professor, o diálogo do presidente não é sigiloso, mas a ideia a interceptação não foi diretamente para o presidente, essa é a grande questão. A interceptação foi para o ex-presidente da República. Por isso que o juiz ele alega que existiram autoridades ali, como o ministro de Estado Jacques Wagner, como o ex-ministro, no caso, como a presidente da República, como o ministro da Fazenda. No entanto, como disse o juiz, o meritíssimo, né, que ali foi de uma forma fortuita, porque houve o diálogo com o interceptado. Foi por isso que Lula não exercia nenhum cargo público. É por isso que, Tomás, não entendi aí a linha de raciocínio que você fez, para que eu possa explicar melhor aí a pergunta. Tá? Então, enfim, o cuidado que nós precisamos ter é justamente, como eu dizia, que não se pode, com um objetivo final, você passar por cima de direitos fundamentais. No entanto, uma frase me chamou bastante atenção, e essa frase, e aí, olá, tudo bem? Uma frase que eu brinco sempre. Galera, vocês podem compartilhar aí a transmissão, convidem os amigos de vocês para que a gente possa ampliar um pouquinho essa divulgação, tá? Esse trabalho, a ideia é que eu possa cada vez mais chamar vocês para que a gente possa abrir para novas discussões. Se a interceptação se dá em telefone de pessoa sem prerrogativa e acaba pegando presidente, o Lula até o grampeamento era apenas uma pessoa comum como qualquer outro. Exatamente. O argumento é esse. O argumento é justamente que era uma pessoa comum. Exatamente, como pessoa comum não existe nenhum tipo de privilégio por prerrogativa de função. A alegação é essa. É isso que precisamos observar, o que é que a Corte Suprema vai determinar. Entendo eu que, de fato, não haveria nenhum tipo de ilegalidade no tocante ao processo de interceptação, já que ele era um investigado como outro qualquer. Então, como eu dizia, foi evidenciado a fala de um dos ministros do STJ acerca de um dos comentários envolvendo no caso, o STJ, e quanto tempo essa situação pode se resolver, quais os prazos a cumprir. Daqui a pouquinho eu respondo isso. Boa pergunta. Eu saliento que o que foi dito pelo juiz, entendi, professor, caso a perícia prove que existia grampo na presidência, qual a pena seria para Moro? Uma pena disciplinar séria, inclusive porque houve aí uma extrapolação de competência. Tá? Aí seria realmente seríssima no tocante a um desvio de finalidade, porque a competência seria do Supremo Tribunal Federal, já que é a presidente da República. Mas se vê que vai pegar o presidente, não deveria ir ao STF desde já, mas veja só, temos que tomar cuidado com isso. Para tanto, a ideia é que onde está situado esse grampo? É na presidente, então você não pode prever efetivamente que você vai pegar uma conversa da presidente com uma pessoa comum no tocante a algum tipo de comprometimento, tá? Aí eu estaria fazendo um juízo prévio. Lembre-se que vigora no Brasil a ideia de presunção de inocência, e não existe nenhum tipo de processo criminal contra a presidente da República. Então, por isso, não teria como o suporte ou subsídio qualquer para o grampo do telefone da presidente. Então, não faria sentido algum, não se conseguiria, tá? É legal grampear o fone de um presidente, esse é o grande problema, é isso que ela está alegando, que de fato, pelo princípio da separação dos poderes, nem mesmo o Supremo Tribunal Federal poderia fazê-lo, né? Porque é uma corte, mas a presidência da República também está como chefia do Poder Executivo, então não haveria também essa possibilidade. O Rio de Janeiro só foi a divulgação da conversa, era isso que eu queria chegar, na questão da divulgação. A gente tem que analisar a questão que envolve aí o Estado Democrático de Direito, a República principalmente. E aí, ao final, e aí a grande discussão quando se diz assim, a ideia é que hoje
assim como já se falou um dia lá, desde do iluminismo, que os governantes eles devem governar em prol dos governados. Então os governados que colocaram os governantes no poder, eles precisam saber de tudo que esses governantes pensam e de todas as ações desses governantes. Foi assim que disse o ministro do STJ. O que mais me chamou a atenção é que neste processo se discute muito a forma, se discute muito a legalidade do que se faz ou do que se fez no tocante ao processo da interceptação. Mas a pergunta que eu sempre me faço e eu faço para vocês, para que possamos juntos refletir e discutirmos numa próxima sessão e o conteúdo dessas interceptações? Será que não é importante refletirmos acerca disso? Professor, eu fora a bagunça, todos os brasileiros estão finalmente aprendendo sobre direito. Bem legal, exatamente. Será que nós não devemos, melhor dizendo, refletir sobre isso? É isso que eu estou passando aí agora, André, a minha opinião final. Tá? Eu já estou indo aí para a nossa aula da noite. Enfim, eu gostaria de trazer essa reflexão final para vocês. Os governantes, eles são representantes do povo. Por isso, achei extremamente importante a decisão do Supremo Tribunal Federal de evidenciar que o processo de impeachment ele deve ser feito com voto aberto, porque voto secreto é para o cidadão, não é para o representante. Nós, que somos os cidadãos, que somos os representados, precisamos saber como os nossos representantes eles pensam, se a favor ou se contra e com qual argumentação. Tá? Esse é o mais importante num Estado democrático de direito. Isso é o mais importante em uma república. Beleza? É isso, pessoal. Nos próximos dias eu virei aqui para trazer alguns artigos importantes para vocês que eu acho que podem ser objeto de cobrança. Ainda que considerem a interceptação uma prova ilegal, já era. Todo mundo já ouviu. É exatamente, Gabriela, onde eu quero chegar. A ideia, se o impeachment passar por motivos políticos, cabe ao recurso ao STF. É isso que a gente vai observar nas próximas aulas. Nós falaremos sobre o processo de impeachment, falaremos o que é esse crime de responsabilidade. Se não hoje, vamos analisar nos próximos dias. Eu virei aqui para a gente falar sobre esse processo importante. Beleza? Agradeço a atenção de todos. Obrigado para aqueles que estão ao vivo. É isso aí. Continuem curtindo, que a gente vai trazer aí o melhor para vocês de dicas, tá certo? Eu agradeço aí os parabéns. Estamos juntos. Esse é um processo que vai passar a ser muito cobrado em prova. Então estou com vocês junto rumo à nossa aprovação. Estamos juntos nesse processo. Beleza, galera? Um grande abraço. Gostei aí. Agora, quem quer ser aprovado aí, levanta a mão aí, levanta. Quem quer ser aprovado, levanta essa mão. Quem quer ser aprovado, solta os corações aí agora. Só desses corações, quem quer ser aprovado, isso aí. Eu quero esse coração todo colorido, hein? Solta. Acerte, galera! Estamos juntos, rumo à aprovação! Um abraço!